Obrigado, pastor, pelo carinho. Pastor Flávio, conheço agora há pouco tempo. Quando ele veio para cá, foi quando eu o conheci. Mas já construímos uma grande amizade, ele já esteve pregando na minha igreja. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Flávio, porque ele é bênção, sua família também é uma bênção. E outra, porque ele é pastor dessa igreja. Uma igreja que está no meu coração. Eu vim para cá, para essa igreja, no ano de 1990. Então, casei aqui, minha esposa está sentadinha ali. Ó. Fica em pé, meu amor, para que o pessoal te conheça. Pode sentar. Elienay, o pessoal antigo conhece. O pessoal novo, nem tanto. O pessoal antigo conhece. E eu daqui estou olhando um monte de rostinho que eu não conheço. Lembro de alguns aqui. Então, em 1990, eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Então, a minha mocidade foi aqui, sim. Fizemos aí um bom trabalho, aí, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, na época da mocidade aqui, que nós fizemos um bom desenvolvimento, crescemos aqui. Tive o privilégio de ser diácono desta igreja. Tive o privilégio de ser presbítero, seminarista, e meu culto de ordenação foi aqui nesta igreja. Então, nós temos aí que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção, e nós temos a alegria de voltar a casa, Voltar a casa e poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Nós vamos ler esse texto, Filipenses 2, do verso 9 ao verso 11. Eu vou ler ali na tela para que possamos ler todos juntos o mesmo texto. Vamos juntos a uma voz? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que temos de poder compartilhar a Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, ó Pai, ao preparar esta mensagem, que fale ao coração de todos aqui nesta noite, que saiamos daqui, ó Pai, diferente do que entramos, mais compromissados com a Tua palavra, mais compromissados contigo, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso bem-estar. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho como tema nesta noite sobre a supremacia de Deus nas missões por meio da adoração. Missão é algo que está na veia da igreja. Nós fomos chamados para uma missão. E veja, e no meio evangélico, no meio cristão, missões são frequentemente definidas como o chamado para proclamar o evangelho a todas as nações, cumprindo assim a grande comissão de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o que a igreja tem como mandado do Senhor. Olha, você foi chamado para isso, para pregar o evangelho, para dar testemunho. Mas nós temos que definir aqui algumas questões sobre missões, que existe uma compreensão e várias compreensões sobre missão que a igreja deve realizar. E uma delas é aqui, e é verdadeira, missões como evangelização global. Isso é real. A ideia de que missões envolve levar o evangelho a todos os povos, ainda que não foram alcançados por Cristo. Isso é uma grande verdade. Isso é uma evangelização global. Uma outra forma que as pessoas dizem sobre missões, também diz assim, missões são serviço social. Missão é um serviço social. E muitas igrejas incluem projetos sociais, como escolas e hospitais, dentro do conceito de missões. Está errado? Claro que não. A igreja tem que visitar hospitais? Tem. Tem que visitar a escola? Tem. Tem que fazer esse trabalho? Tem, sim. Então, nós vemos aqui que isso é um conceito que nós ouvimos diferentemente de missões. E eu quero dizer mais um aqui, missões como chamado individual.
Vimos aqui de um chamado global, vimos aqui um serviço social e agora um chamado individual. Alguns entendem missões como um chamado específico para certos cristãos. Alguns têm chamado para missões e outros não. Você já ouviu isso na igreja? Tem pessoas que dizem assim, olha, aquele é missionário, aquele vai para a missão. Eu não tenho esse chamado. Mas que negócio é esse? Como é que um cristão não tem um chamado para missões? Não, veja, aqui nós vemos aqui que algumas denominações, veja, nós temos que trabalhar isso, que alguns entendem que missões como um chamado específico para certos cristãos, enquanto outros acreditam que todos os crentes devem ser missionários no contexto geral. Isso é verdade. Tanto eu quanto você somos missionários. Tem uma música que eu aprendi quando criança, né? O pessoal já deu aula para criança aqui, diz assim, posso ser um missionáriozinho, sem falar de Cristo, ao meu companheirinho. E onde é que ele está? Será que o meu neto de 3 anos que vai para a escola, ele foi para um outro país, largando a sua família aqui? Não, é lá na escolinha que ele está pregando, dando testemunho. Quando ele aprende as musiquinhas aqui na igreja, e lá na escola, ele começa a reproduzir. E a professora pergunta, vocês vão à igreja? Porque ele canta algumas musiquinhas que nós não cantamos aqui. Veja como é que funciona. É isso mesmo. Mas existem alguns equívocos sobre missões. E quais são eles? Missões são apenas para missionários enviados. Somente aqueles que são enviados é que é missão para ele. Não. Nós temos que entender que todos nós somos chamados para realizar uma missão. Segunda coisa, aqui, um segundo equívoco, missões é apenas evangelismo. Estou dizendo isso, são frases que eu já ouvi. Missões é apenas evangelismo. Embora a proclamação do evangelho seja central, missões também envolve discipulado, ensino e transformação social. Transformação social. Transformar o ambiente em torno da igreja. Transformar o ambiente onde você trabalha. Transformar o ambiente na academia onde você está. Onde você está lá, realmente cuidando da sua saúde física. E, às vezes, as pessoas ao seu redor começam a dizer coisas, e, ao descobrir que você é diferente, ao descobrir que você crê no Senhor Jesus, as pessoas começam a evitar algumas falas e algumas coisas que realmente não agradam, porque você começa a influenciar o seu meio. Realmente devemos agir assim. Veja, irmãos, e tem algumas igrejas que colocam que missões é algo secundário na igreja. Algumas igrejas tratam missões como um ministério opcional. Isso nós temos visto ao longo do tempo, e quando, na verdade, é o propósito central da igreja. Veja que a missão da igreja não começa no evangelismo, mas com a adoração. John Piper, ele diz assim, no seu livro Alegrem-se os Povos, ele nos ensina que a adoração é o combustível e o objetivo final das missões. Vou repetir a frase que ele coloca, que ele nos ensina, que a adoração é o combustível e o objetivo final das missões. Nós vamos ver ao longo, mais para frente, o que ele quis dizer com isso. E antes de chamarmos as nações para conhecerem a Deus, devemos primeiro nos maravilhar da sua glória. É isso que ele entende, e nós temos que entender que, antes de sairmos para pregar ao Evangelho, antes de falarmos de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Antes de falar das maravilhas de Jesus e do nosso Deus, nós temos que conhecer as maravilhas do nosso Deus, experimentar essas maravilhas na nossa vida, e realmente adorá-lo, na beleza da sua santidade. Veja que nós temos alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos, o Salmo 96, verso de número 3. Porque a verdadeira missão nasce no coração que exalta a supremacia de Deus. E no Salmo 96, verso 3, ele diz, anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Veja aqui, anunciar entre as nações a sua glória.
e entre todos os povos as suas maravilhas. Como é que você pode anunciar algo que você não experimentou? Como é que você pode anunciar algo que você não vive? Como é que você pode anunciar algo a qual ou quem você não adora? Como é que você pode falar com autoridade para que a pessoa busque ao Senhor, entregue sua vida a Ele, sendo que você mesmo não tem o feito? Você deve primeiro adorar. Como nós cantamos, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Aquele que o adora em espírito e em verdade. O Senhor não está atrás de papagaios para reproduzir, ouvir e ficar reproduzindo sem entendimento. Não, Ele está à procura de adoradores. Nós temos que entender que a adoração é o propósito supremo da igreja. A primeira pergunta do nosso catecismo qual é? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Não é isso? É glorificar a Deus. Como é que você glorifica a Deus? Triste? A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto. Não é assim? Por isso que eu digo que não tem crente feio. Não tem crente feio. Pode ter um crente mal arrumado, mas feio não. Aquele que tem a palavra do Senhor no coração, ele tem o seu rosto transformado. E eu posso dizer isso, que eu conheci um rapaz que ele era muito feio. Mas a simpatia dele era tanta, que você não via feiura nele. Olha que interessante. Você conversava com ele, era tão agradável, a alegria dele era tanta, que a feiura dele sumia diante de tanta beleza do seu ser. Olha que coisa interessante. O cristão, aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que foi alcançado com a graça de Deus, aquele que tem um coração transformado, aquele que realmente experimentou a presença de Deus na vida dele, sabe o que ele faz? Ele adora. Ele adora. Está doente? Ele canta. Recebe uma bênção? Ele canta. Recebeu uma notícia triste? Ele canta. Chorando, mas canta. Ele louva, ele glorifica a Deus. Veja, irmãos, nós temos que entender que a adoração, veja, é o propósito supremo da igreja. Veja, as missões existem porque a adoração verdadeira ainda não está presente em todos os povos. E quando eu digo todos os povos, é que o Senhor tem os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Ele tem aqui no Brasil, tem no Japão, tem lá nos Estados Unidos, em todas as nações, todos os povos, até daqueles que nós não conhecemos ainda, não sabemos o nome, povos não alcançados, o Senhor tem os seus lá. E até que eles comecem a adorar, o Senhor não virá buscar a igreja. O Senhor virá buscar a igreja quando todos os seus ouvirem a voz de Deus. Nós temos isso como exemplo quando o povo saiu de lá do Egito. Eles estavam diante do Mar Vermelho e o faraó vindo para atrás deles para derrotá-los, para pegá-los, para matá-los. E o Senhor abre o Mar Vermelho e o povo passa em pé enxuto. E segundo diz o texto, que quando o último tirou o pé, as águas começaram a fechar. Diz o texto bíblico que o Senhor não deixaria uma unha para trás. Então, enquanto nesse mundo imenso, nessa imensidão deste mundo, tiver um filho de Deus que ainda não foi alcançado pela palavra de Deus, o Senhor não virá buscar a igreja. Isso faz com que eu e você tenhamos urgência em adorar a Deus e levar pessoas à adoração. Evangelizar, irmãos, é maravilhoso, mas não é trazer pessoas para a igreja. Missões não é trazer pessoas para a igreja. Evangelizar e missões é fazer com que as pessoas aprendam a adorar a Deus. Amém? Adorar a Deus.
Porque o que nós fazemos na adoração? Nós queremos nos reunir na casa do Pai. Não é assim? Nós queremos estar em comunhão com os irmãos. Nós queremos caminhar com os irmãos para a glória de Deus. Nós queremos compartilhar da palavra de Deus. Nós queremos aprender mais para poder, no momento oportuno, poder falar da palavra de Deus às pessoas. Isso é reflexo da ação de Deus em nossa vida. Você está aqui não é porque você resolveu estar. É porque Deus te trouxe. Deus te colocou um desejo no coração. Deus tocou no teu coração para que você entenda que você deseja e você deve adorar a Deus na beleza da sua santidade. Esse é o nosso Deus. Veja, eu quero ler com vocês João capítulo 4, verso 23, do cântico que nós cantamos, que mostra exatamente o que o Senhor quer para nós. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, desculpe, irmãos, João 4, 23. Isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem é verdadeiro adorador, diga amém. Vou perguntar de novo. Quem é verdadeiro adorador? Diga amém. Amém. Muito bem, aí sim. Vi verdade nisso aqui, viu? Ó, amém. Eu sou um verdadeiro adorador. Sabe por que eu digo isso? E com ênfase? Porque quando alguém me chama mentiroso, eu fico bravo. Você não fica? Se alguém, você está falando a verdade, alguém está dizendo para você, você está mentindo. Você não fica bravo? Pois é. Você é um verdadeiro adorador, e você tem que dizer isso com grande alegria, dizendo, Senhor, eu te adoro, a não ser que você tenha dúvida. Mas se você há alguma dúvida no seu coração, hoje é o dia de você colocar essa dúvida para fora. Hoje é o dia de transformação. Hoje é o dia de você se transformar no verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para adorar. Pregar o Evangelho é reflexo da sua adoração. Entregar o seu dízimo é reflexo da sua adoração. Ser amável, atender a necessidade dos irmãos, é reflexo da sua adoração. Você não faz isso porque você é bom, não. É porque o Espírito Santo de Deus move o teu ser. Porque você vai evidenciar tudo aquilo que o Senhor te deu, que é a graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos deu o céu. Nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Veja, nós evidenciamos a graça do Senhor na nossa vida. É assim que devemos viver. E tem alguns pontos relevantes que eu quero caminhar com vocês e dizer assim que a adoração, ela precede as missões. Trazendo exemplos bem práticos. Quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar. E quando você vai cozinhar, você precisa separar, pelo menos, os ingredientes para que você possa fazer, seja qual for a comida. Não é assim? Já aconteceu de eu começar a fazer a comida achando que tem os ingredientes, e na hora que eu vou procurar, eu não encontro. Eu não consigo terminar o que eu comecei a fazer. Por que eu estou dando esse exemplo? Só para que você possa entender. O que precede, o que vem antes das missões, é a adoração. Para cozinhar, o que você tem que fazer antes? Separar os ingredientes, estar tudo preparado, você saber, ter convicção que você tem tudo ali e que você pode realizar. Veja, a adoração precede missões. Você é um missionário do Senhor? Se você ainda não adora, aprenda a adorar. Queridos, antes de evangelizar, devemos ser adoradores, ou seja, ser apaixonados por Deus. Isso deve arder no meu coração.
arder no meu coração o desejo de estar na presença de Deus, constantemente buscar a presença de Deus. Usando a palavra apaixonado aqui, quando nós amamos alguém, nós queremos conversar, nós queremos estar próximos, nós queremos caminhar juntos, nós não queremos ficar tanto tempo distante. Não é assim? Num relacionamento, com Deus é a mesma coisa. Nós devemos ter o desejo de conversar com Deus, de estar constantemente na presença dEle, de compartilhar com Ele as nossas mazelas e as nossas alegrias. Viver na presença de Deus. A missão, ela nasce no desejo de ver Deus glorificado entre as nações, na vida dos nossos irmãos. Isso é missões. A sua missão, o seu primeiro campo missionário chama-se lar. De repente, a sua esposa ou o seu esposo não tem essa mesma devoção que você tem. Você precisa caminhar juntos, aprender e ensinar a adorar a Deus. Como família, como esposo, como esposa. E como é que nós adoramos a Deus? Como marido, sendo fiel à esposa, compartilhando com ela, cuidando, realizando tudo que a palavra de Deus prescreve que nós, como maridos, devemos fazer. Mulheres, como é que você adora o Senhor? Cumprindo tudo que a palavra de Deus requer que você faça. Ou seja, cuidando do marido. Não é assim? Dizendo que ele é bonito. Não é? Qual marido que não gosta de ouvir isso, né? Puxa, meu amor, como você está bonito. As mulheres, elas gostam de ouvir. Os homens é quem esquecem isso. Mas elas gostam de ouvir. Então, homens, colocam um bilhetinho. Quando estiver chegando em casa, põe o celular para tocar. Diga para a esposa que ela é bonita. Mesmo você vendo, a gente às vezes esquece. Sabe por que eu digo que isso é adoração ao Senhor? Porque foi o Senhor que te deu a esposa. Foi o Senhor que te deu o marido. Adore o Senhor por isso. Ah, mas meu marido às vezes é tão chato. Tem marido que é chato, não tem? Mas ele é tão chato. Mas é o chato que Deus te deu. Não é? Adore o Senhor por isso. Sabe, irmãos, a adoração ao Senhor, ela precede as missões, porque se ele é chato, porque falta nele a adoração ao Senhor, ajude ele a adorar o Senhor. Ajude ele a ter a mesma visão que você tem do Senhor na vida de vocês. Entenda que a glória de Deus é o centro das missões. Deus deve ser glorificado na minha vida e na sua vida. Deus deve ser glorificado na sua família. Deus deve ser glorificado no seu trabalho. Como é que nós glorificamos a Deus no trabalho? Uma vez eu estava num plantão de vendas, eu trabalhava com vendas, e um rapaz chegou, crente, no horário de trabalho, pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, teve seu período de oração, e eu virei para ele e falei assim, rapaz, não faça isso não. Ah, mas eu sou crente, eu preciso ler a Bíblia. Eu falei assim, então levanta mais cedo, faz isso na sua casa. Não, mas as pessoas aqui no trabalho não vão ver que eu estou lendo a Bíblia. E eu falei assim, só que você está usando o tempo do seu trabalho que você recebe para produzir para a empresa, para ler a Bíblia. Isso você está roubando. Porque você é o tempo que você tem para trabalhar, não é para ler a Bíblia. A forma que você tem para dar testemunho aqui é sendo o melhor funcionário. Não é usando o tempo da empresa para ler a Bíblia e orar. As pessoas precisam reconhecer que você é um cristão porque você é o melhor funcionário. Porque tudo que você faz como se fosse para Deus. Está dando para entender? Às vezes as pessoas invertem. Elas querem mostrar algo que elas, na realidade, não são. Porque se ela tivesse um compromisso, tinha levantado mais cedo para orar. Ou não fizesse isso, mas fizesse no final do dia. Tem o seu momento com Deus.
Ela não precisa forçar uma situação, sendo que ela, no seu dia a dia, ela pode realmente demonstrar o quanto ela é filha de Deus. Sabe, irmãos, temos que entender que o objetivo final das missões não é apenas, como eu já falei, conversão de pessoas, mas é a exaltação de Deus. Não sei a experiência que vocês têm, eu tenho o privilégio de ter nascido na igreja, mas de ter consciência das coisas assim, de pensar e discernir algumas coisas, pelo menos 40 anos, 45 anos. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ver que a exaltação ao nosso Deus, as conversões, elas devem realmente ser para exaltar a Deus. Porque quantas pessoas são chamadas que vêm à igreja, às vezes a igreja está lotada, depois a igreja está vazia, e as pessoas não estão adorando. Quantas pessoas já passaram por aqui, estão fora da igreja, e no seu resultado final não são adoradores, mas foram convidados sim para vir. E nós temos que convidar sim. Mas o objetivo final da missão não é convidar somente pessoas para vir à igreja, mas é fazer com que elas se tornem adoradores. Esse é o objetivo final. Que sejam adoradores. Nós temos que entender que a adoração, ela também é o combustível para a evangelização. Por quê? O que te motiva a pregar o evangelho? O que te faz feliz? Qual é a motivação que você tem? É que as pessoas sintam e conheçam o Deus que você conhece. Amém? Que elas possam ter a experiência com Deus que você tem. O compartilhar com Deus, os livramentos que Deus dá, as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, e até mesmo as correções que Deus tem sobre nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama. Então nós temos que entender que a adoração é um combustível para a evangelização. Quando a igreja experimenta a grandeza de Deus, ela se torna fervorosa nas missões. Como é que podemos experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida? Quando nos aproximamos dEle. Quando realmente estamos com o coração aberto, buscando ser verdadeiros adoradores, para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Ele vai falar conosco, vai transformar o nosso coração. Nós vamos dizer com verdade, dizendo assim: Senhor, transforma tudo que precisa ser transformado, para que eu seja o verdadeiro adoração. Veja, irmãos, a paixão por missões cresce à medida que conhecemos e adoramos a Deus profundamente. Então, nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Nós vemos que, com nossa atividade diária, às vezes nós chegamos cansados do nosso dia a dia. E muitas vezes nós ficamos com preguiça de vir à casa do Pai. Às vezes no momento de oração, no estudo da semana, às vezes até no domingo. Mas o que nós vemos é que nós precisamos buscar realmente a presença do Pai, porque o Senhor requer de nós, para que sejamos verdadeiros adoradores. E para que possamos viver dessa forma, nós temos que realmente abrir o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Ele renova as forças daquele que está cansado. Está cansado? Ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou cansado. O Senhor vai renovar as suas forças. Me recordo uma vez que um membro da igreja falou para mim assim, uma senhora: pastor, eu estou muito triste. E eu falei assim: o que aconteceu? Não, essa semana eu estou tão triste que eu não tenho nem vontade de falar com Deus. E eu falei para ela assim: você já disse isso para Deus? Diga para Ele. Ela falou assim: mas a gente pode falar com Deus desse jeito? Pode. Entra no teu quarto, só você e Ele, diga assim: Senhor, não estou falando contigo, mas eu não estava com vontade de falar contigo. Fala isso para Ele. Pode dizer.
Porque antes que a palavra chegue nos seus lábios, o Senhor já a conhece. Então não adianta você querer mudar o seu discurso, porque o Senhor já sabe o que está no teu coração. Então seja verdadeira. Diga para ele que você não queria falar com ele. Que está falando com ele porque o pastor falou para você falar com ele. Pode dizer assim. Na semana seguinte, ela chegou lá na igreja. Pastor, fiz o que o senhor falou. Eu falei assim, o que aconteceu? Deus mudou a minha vida. Amém? Porque ela falou para ele com o coração aberto, sincero, Senhor, eu não queria falar contigo. E o Senhor mudou a história dela. O Senhor mudou o desejo do coração. Ela foi sincera. Às vezes nós precisamos ter esse momento de sinceridade diante de Deus. Às vezes nós queremos esconder de Deus algo que Ele já sabe, mas Ele requer que nós abramos o nosso coração, nos derramemos diante dEle, para que possamos reconhecer aonde devemos ser tratados. Isso é adoração. É reconhecer que Ele é o Deus poderoso, que conhece todas as coisas, não há como se esconder da presença dEle. Não há como fugir da presença dEle. Nós nos enganamos a nós mesmos quando achamos que podemos enganar a Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração, colocando diante do Senhor com verdade, sabe o que acontece? Há transformação. Há transformação. Veja, irmãos, a missão da igreja não é um fim em si mesmo, mas é um meio para glorificar a Deus. A igreja não existe apenas para cumprir tarefas missionárias, mas para adorar a Deus e refletir a sua grandeza. Segundo o Salmo 96, verso 3, diz assim, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Isso significa que o fim último não é simplesmente converter pessoas, mas levá-las a adorar o Deus verdadeiro. A adoração genuína, ela gera um coração missionário. Eu louvo a Deus por essa igreja, que desde a época que eu vim para cá, ela sempre teve um conselho missionário. E eu creio que desde então, nunca deixou de existir. Eu sei que ela investe em missões. Isso mostra que é uma igreja que tem obedecido à voz do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tem vivido dessa forma, tem entendido que a adoração genuína leva um coração missionário. O chamado missionário é, acima de tudo, um chamado para exaltar a Deus entre as nações. No Salmo 67, verso 13, ele diz assim, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Todos os povos devem adorar. A igreja deve ser um povo que adora com profundidade e paixão. Somente quando experimentamos a supremacia de Deus em nossa adoração, seremos impulsionados a levar essa glória às nações. A glória de Deus às nações. As missões não são um dever frio, mas uma resposta natural ao amor da grandeza de Deus. Não devemos realizar missões simplesmente porque a igreja fez uma programação de missões. Nós devemos realizar missões porque amamos realizar missões. Porque adoramos a Deus e queremos ver pessoas adorando a Deus. Isso é um compartilhar do coração de um pastor. Vocês não sabem o quanto é gostoso para o coração do pastor quando ele vê a igreja adorando. Quando vê pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. É como tivesse um filho nosso nascendo. Não é assim, pastor? Quando a gente vê a igreja adorando, uma igreja feliz, uma igreja envolvida, uma igreja piedosa, uma igreja que realmente deseja compartilhar o amor de Deus. Isso significa que é uma igreja viva, pujante, é uma igreja que está caminhando para a glória de Deus. Não simplesmente para cumprir um protocolo de se reunir aqui todos os domingos. Veja, irmãos, as missões não devem ser frias, mas deve ser uma resposta natural ao amor e à grandeza de Deus. Eu quero ler com vocês e encerrar a
Apocalipse capítulo 7. Verso 9 a 12. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeados no trono, e anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém?